E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de acordar do cochilinho da beleza de sábado à tarde e atendendo o pedido de vocês, eu vou mais uma vez comentar sobre xenofobia no Japão. E se você me perguntar rapidamente se existe xenofobia lá, eu vou dizer que sim, só que é sutil, não é escancarado e muita gente vê xenofobia onde não existe. E acho que a gente tem que desmistificar essa xenofobia que não é xenofobia para a gente conseguir identificar aquela sutil que é a xenofobia de verdade. E meio que esse vídeo é para isso, e tomara que eu não arrume encrenca com os donos do vídeo, assim como no vídeo anterior. Bom, para falar sobre esse vídeo aqui, eu coloquei no Google: em Roma faça como os romanos, um estado bem antigo. Eu não vou colocar link na descrição do vídeo, porque vocês podem digitar isso no Google de vocês, em Roma faça como os romanos. E eu cliquei nos dois primeiros links, e o primeiro deles ele fala sobre a origem etimológica disso. Então, assim, se você pertence a uma igreja que faz jejum no dia X e vai para Roma e eles fazem jejum no dia Y, o que você faz? Você muda o dia do jejum para não arrumar treta com todo mundo. O que Santo Agostinho queria dizer é que se você vai para o Rio de Janeiro, sai de São Paulo e chega no Rio de Janeiro, se você não quer ser zoado e se você não quer entrar em debates e discussões o tempo inteiro, comece a falar pelo menos durante o tempo que você estiver lá, biscoito, porque aí você volta, né? Quando você volta para São Paulo, você quer ter paz, aí você fala bolacha e acabou, cara. É basicamente isso, é conseguir se adaptar às regras do lugar onde você está. Tirando essa parte etimológica, tem a parte linguística que eu achei bem interessante. O que significa o ditado "When in Rome, do as Romans do"? Quando você estiver em Roma, faça como os romanos fazem. E nesse guia de viagem dessa página que eu achei super bacana, eles falam o que significa esse ditado. Vamos dar exemplos para vocês. Nos Estados Unidos, o povo americano não gosta de ficar abraçando e beijando quando eles cumprimentam alguém. Então, quando você estiver lá, não faça isso. Aí depois, quando você for para a Austrália, não convide adultos para festa de aniversário de criança, porque nas festas de aniversário de criança australiana, você vai criança. E aí você aplica esse ditado: quando você estiver em Roma, faça como os romanos fazem. Ou seja, deixa para chamar os pais, a tia, a avó, né, a bisavó, para a festa da criança quando você estiver no Brasil depois da pandemia. Mas quando você estiver na Austrália, chama só as crianças, deixa os pais das crianças em casa. E aí quem que se responsabiliza por aquele monte de filho, eu não sei, mas respeite os traços culturais do lugar onde você está. Na Alemanha é o seguinte, cara, isso, japonês também é assim. E dá para entender. No Brasil, quando você marca uma festa para as 8 horas, o pessoal chega às 9h30. Por quê? Porque 8 horas é aquele esquenta, e esquenta sempre é chato. Quando você marca uma festa com um alemão, às 7 horas você tem que estar lá. E quando você falar eu vou, você tem que ir. E quando você falar eu apareço, você tem que aparecer. Por quê? Porque eles levam, literalmente, que o brasileiro não sabe dizer não. E aí ele fala assim: se der eu apareço, tá, eu apareço. Ou aparece lá em casa. Se você chegar para um alemão e falar assim, aparece lá em casa, ele vai aparecer. Você vai ficar puto, você vai falar, caralho, não era para você vir. Mas foi você que mandou ele ir lá. Então, se você marcar às 7 horas, você tem que aparecer. Então, já que você, né, convidou alguém de Roma, entenda como os romanos se comportam. When in Rome, do as Romans do. No Japão, quando você vai cumprimentar alguém, você não vai beijar os caras na bochecha. Então, essa menina aqui, ela foi visualizada por muita gente, e eu comecei a ler os comentários por cima e falei, tá, eu não vou ler todos os comentários porque senão eu vou querer comentar todos e o vídeo vai ficar quilométrico, então eu não vou comentar os comentários, eu vou comentar somente essa parte que eu vejo. E o que eu vejo? Eu vejo uma menina toda empolgada filmando no meio da rua, num país onde isso não se faz. Usar telefone celular falando alto na rua já é falta de educação. Por exemplo, os japoneses, eles são mais ou menos assim: tudo bem você ficar lendo ou mexendo no celular aqui, mas quando você vai falar ao celular, você, mesmo que estiver andando, você não pega e fica falando alto, porque se a pessoa consegue escutar a sua conversa é porque você já está sendo zoado ali. Se a pessoa consegue escutar o que você está falando, você já está meio zoado. Então a pessoa, quando ela quer falar com voz, ela muito provavelmente vai para um canto e aí ela vai falar tipo com a mão na frente, para que os transeuntes, que as pessoas que estão passando não escutem o jeito que você está falando. Ah, mas Fausto, por que japonês é assim? Porque Deus quis que eles fossem, e eles são desse jeito. Então quando você chega no Japão e pega um telefone e começa a gritar ao telefone, eles entendem isso no convívio social ali.
né, no convívio, na rua, uma falta de etiqueta muito grande, é uma falta de manners, né, porque lá eles falam mena mesmo. E olha o entusiasmo da menina aqui. Eu preciso pausar e colocar som para vocês escutarem só um instante. De comer, já tô vendo comida de novo. Gente, o gatinho da sorte ali. Então, o que a gente vê? Ela pega o celular, ela vira pro Maneki Neko. Esse daqui chama Maneki Neko. E na verdade não é um gato da sorte. Maneki é convidar. Então quando o gato, quando você estiver andando no Japão e você vê um gato com uma patinha levantada, esse gato ele se chama gato de convidativo. Um gato convidativo, um gato convidante, um gato que convida. E ele está chamando o cliente para vir até o estabelecimento. Por quê? Porque determinados estabelecimentos japoneses, eles são uma casa fechada. E a fachada do lugar é todo fechado, o portão é fechado, você não consegue ver lá dentro e você não sabe se eles estão trabalhando ou não. Aí vai ter uma plaquetinha escrita aí Gyochu, que está em funcionamento, e vai ter esse Maneki Neko que diz que se você bater na porta e entrar nesse estabelecimento, você é muito bem-vindo, porque o gato está te convidando. Isso é um negócio cultural. Não é um gato da sorte, mas ok, como ele está muito na frente de casas lotéricas, de loterias como essa, que vende Takarakuji, que vende essas mini-loto aqui, como ele é muito grande nesses estabelecimentos, as pessoas começam a associar esse gato à sorte. Ok. Agora, olha para a cara dessa mulher. E aí eu quero que a gente analise o comportamento que ela vai ter e separe bem o que é um ato histérico de uma pessoa que está com problemas na vida dela, do que seria xenofobia de fato. Eu vejo um comportamento dessa mulher. Ai, gente. Ok, e aí depois ela fica chocada e ela fala, não, isso foi xenofóbico, isso foi um ato de xenofobia, o que vocês acharam disso, dessa xenofobia que eu acabei de sofrer? Gente, 1% da nossa população tem uns certos distúrbios mentais, e no Japão não é diferente, e existem pessoas que você olha pra cara dessa mulher, você já vê que ela tá puta, você já vê que ela tá desequilibrada, você já vê que a vida dela já tá uma merda, você já vê que a vida dela não tá boa. E a sociedade japonesa é uma sociedade que tem pessoas que são panelas de pressão prontas para explodir, e elas vão descarregar na primeira pessoa que infringir as regras de convívio numa sociedade onde todo mundo respeita absolutamente todas as regras de convívio. Então, tem japonês que é extremamente surtado, tiltado, insatisfeito, que quer matar os outros, que quer se matar, que tá puto, que tá na merda, mas não pode. Esse cara, ele não pode ser agressivo na sociedade. Por quê? Porque a sociedade, ela é justamente cheia de regras de convívio que eles simplesmente não conseguem quebrar sem serem martelados. Não tem aqueles homofóbicos que na verdade são gays? Não tem aquele povo assim que tem um problema tão grande em aceitar a própria sexualidade que começa a querer dar porrada em gente que não tem problema em aceitá-la? É isso, os japoneses que mais têm problemas em seguir as regras, que são muitas de convívio social no Japão, eles são os primeiros que vão martelar aqueles que quebram essas regras. Por quê? Porque eles queriam fazer isso e não têm coragem. Então, quando você vê um Carluxo, não estou falando de filho de Bolsonaro, não. Quando você vê um cara que fica o tempo inteiro atacando gay, é porque tem alguma coisa errada ali. E quando ele tem raiva de quem assume essa sua sexualidade em público, é porque no fundo ele morre de inveja, porque era exatamente aquilo que ele queria fazer e não consegue. Você já viu gente que fica reclamando e satirizando, gente que faz live e tem 5, 10 seguidores e fica falando, ah lá, o cara faz live pra ninguém, dá tchau pra ninguém. É um cara que morre de vontade de streamar e não tem coragem. Essas pessoas, elas são abundantes e para viver nesse mundo você tem que se acostumar com ela. E no Japão, as pessoas que realmente mais atacam os estrangeiros são as que mais competem com eles, porque estão à margem da sociedade. E as pessoas que mais atacam aqueles que quebram as regras são aqueles que têm mais problemas em segui-las. E aqui claramente a gente tem um problema
com isso. Veja, soyaro é chamar uma pessoa de merda, de fedido. E por quê? Porque japonês não tem esses palavrões do tipo filho da puta. Se você chegar para um japonês e falar assim, você é filho de uma puta, ele vai parar, pensar e vai falar, não, minha mãe trabalha numa padaria, não é puta não. Ele não vai se sentir ofendido. De verdade, ele não vai se sentir ofendido. A gente não tem esses palavrões. Se chamar de gay também não é um xingamento. Então, quando eu tinha que traduzir isso, fala pra ele que ele é uma bichona, ele falou que você é homossexual, e o cara vira e fala assim, não sou, porque eu pareço. Tipo, o cara não se ofende, porque isso não é palavrão. Os xingamentos que eles têm lá é de chamar a pessoa de chucra, que veio do campo, porque Baka é campo de... é roça, e Yaro é um cara chucro que vem da roça, e esse soyaro é chamar o cara de cocô, de pedido, e o que ela faz é exatamente isso. E aí depois começam a vir umas justificativas de gente que fala que na verdade ela deu esse chilique porque ela estava sendo filmada, e gente que fala assim, não, claramente ela estava filmando o gatinho, não estava filmando ela, só que ela estava falando muito feliz e estava com o celular com a câmera ligada, virado para lá e falando alto. Então ela quebrou várias regras de etiqueta, e uma pessoa que não está confortável com essa quebra de etiqueta, ela vai tentar martelá-la para que a vida dela seja tão ruim quanto a sua própria. Ela quer que a vida da menina, da streamer, seja tão ruim quanto a sua própria porque afinal de contas, já que ela está seguindo todas as regras da sociedade, é bom que todo mundo também siga. Né? É igual véia que fica vigiando a vida sexual dos outros. A véia não transa e não quer que ninguém transe também. É basicamente isso. Existe um abismo entre a insatisfação que essa mulher aqui aparentemente tem com a própria existência dela e xenofobia de não querer que brasileiro exista. Mas aí, para não ser completamente injusto, porque eu fiquei com preguiça de ler esses 4.400 comentários de gente dizendo que é xenofobia e que não é, mas assim, com preguiça também de maratonar o canal dessa pessoa, que é uma coisa que eu não vou fazer, eu fui pro primeiro vídeo recomendado aqui, em que a Prisa, que é essa mesma menina Prisa aqui, ela é expulsa de uma loja de mangá do Japão. Então vamos ver se o Japão ele é realmente xenofóbico desse jeito, porque ela foi expulsa, e depois de ter recebido essa primeira recomendação de vocês, esse foi o único vídeo do canal dela e dela que eu vi, e é somente sobre esses dois que eu vou falar, e não conheço mais nada a respeito dessa pessoa, dessa streamer, dessa geradora de conteúdo. O que eu vi nesse vídeo de 2 minutos, ela entra no mangá filmando uma coisa que é extremamente feia. Esse cara aqui, ele deve estar querendo morrer. Por quê? Porque ele já está fazendo tachiyomi, que é uma coisa que é feia de fazer no Japão, e ele está sendo filmado fazendo uma coisa feia que ele sabe que é feio. Então é lógico que esse cara não está feliz de estar sendo filmado. Extremamente, mas assim, é extremamente mal educado você entrar num lugar fazendo isso. Não é uma coisa que japoneses façam, e não é uma coisa que eles estejam ok em ver acontecer. Não bastasse isso, em determinado momento, tudo bem, ela tá filmando porque ela quer mostrar pra quem tá aqui, é super válido, não tem nada de errado com o comportamento dela, só que ela tem que saber, que ela tem que prestar atenção e que ela tem que tomar cuidado, porque aquilo que ela está fazendo pro bem do monte de brasileiros que a seguem, pode não deixar as pessoas da loja confortáveis. Agora, como se não bastasse, ela tá com a live ligada, e olha o que acontece em determinado momento. Sim. Ela tá com a live ligada e ela tá com o áudio do celular alto, e aí um cara se inscreve, e quando ele se inscreve faz um sonzinho. E qual é o sonzinho de inscrição no canal dela? Se vocês assistem hentai, se vocês veem anime, se vocês veem esse tipo de coisa, Yamete Kudasai é para o que você tá fazendo, só que numa voz de criança extremamente sexualizada. E aí, assim, as pessoas elas não olham para ela, elas têm o ato de respeito de não olhar para ela, mas aí essa moça que trabalha na loja, aí não tem jeito, ela vira e fala: que porra é essa? E a coisa mais natural do mundo, ela fica absurdamente sem graça, e depois ela é abordada pela mulher do lugar. Eu nunca compro, mas eu adoro.
A menina tá quase chorando de vergonha, falando assim, ai, vocês são foda. Só que esse é um risco ao qual ela se expôs. Agora agora a gente vai ver a abordagem da japonesa com ela. Adoro ver. Comprar eu nunca compro, mas eu adoro ver, entendeu? Ai, gente. Você vê que saiu um novo ya. E a gente não sabe se as pessoas que estão à volta dela estão escutando ou não, mas muito provavelmente sim, porque esse IA ele foi capturado pelo microfone do celular, entende? Porque esse IA de transante é o som dos 150 bits que ela ganhou. Agora vamos ver a abordagem japonesa e ver se isso parece xenofobia para vocês. Moshake arimasen. Eu não tenho palavras para expressar o quanto é difícil para mim falar isso para você. Nós pedimos que você vigie o seu comportamento no sentido de fazer filmagens. Olha o tom da voz dessa mulher que fala com ela. Ela disse que não pode gravar aqui. Sim, ela disse, não pode gravar aqui. Ela não falou, sai daqui, sua estrangeira do caralho. Ela não falou, sai daqui, sua brasileira. Ela não falou, sai daqui porque brasileiros não são bem-vindos. Ela falou, eu não tenho palavras para expressar o quanto é difícil para mim te pedir que você vigie o seu comportamento no sentido de fazer filmagens aqui dentro. Vamos embora, então. Bem na hora, vocês soltaram... Meu, mas... Vocês viram que tinha outra funcionária ali na frente, ela me viu e ela não falou nada. Então, pra você ver, se você entra num lugar, lembra que assim, se você tá se você tá em Roma, haja como os romanos. Os japoneses em lojas não fazem isso, na rua eles não fazem isso, que dirá em loja eles não fazem isso. Aí você fala assim, mas tá errado isso. Pois é, mas... o que a gente faz? Já que a gente não consegue mudar o Japão inteiro, ou a gente se adapta ou a gente não vai lá. Eu, porque não conseguia me adaptar a esse país, eu voltei. Eu não tenho vontade de morar no Japão. Agora, o fato de alguém não ter falado com ela no primeiro momento não significa que depois de aparecer um Yamete kudasai, que uma segunda pessoa não possa falar, pô, desculpa, maneira um pouco. Então dizer que a Prisa é expulsa de uma loja de mangá no Japão, supostamente porque ela é brasileira, eu acho uma forçação de barra meio desnecessária, e essa é a minha opinião sobre isso. Não tenho absolutamente nada contra a Prisa, não tenho absolutamente nada contra o rapaz que fez um vídeo para falar que ele sofre xenofobia. Eu só acho que chamar isso daqui de xenofobia é um exagero muito grande, porque aí nos pequenos atos, que são aqueles que a gente precisava identificar pra gente aprender como se comportar pra se defender, porque realmente afeta a vida do brasileiro que mora no Japão, aí tá passando despercebido. Por quê? Porque a gente tá olhando pro lugar errado. Parece o Brasil, a gente fica brigando tanto por coisas que não tem importância, que naquilo que tá passando, né? Um monte de lei, um monte de perdão a igrejas, um monte de privatizações, com um monte de cláusulas que favorecem a bilionários, aí a gente está se fodendo. Por quê? Porque a gente está brigando na superfície por coisas que não tem nada a ver. Fica aí a minha análise que vocês pediram. Por hora é isso, um grande abraço.